A história que você vai ouvir começou muitos séculos atrás, nas páginas vivas da Bíblia. É a história de um jovem chamado José Filho do Jaco, um menino de coração puro e fé inabalável, que aprendeu que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele, mesmo quando tudo parece perdido. José era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó, e desde cedo mostrava um amor profundo pelo Senhor. Ele tinha sonhos enviados por Deus, sonhos grandiosos que revelavam um futuro de honra, mas nem todos celebravam com ele. Seus irmãos, tomados pelo ciúme, passaram a odiá-lo. Eles não suportavam ver o brilho que Deus depositara naquele jovem. Um dia, quando José ainda era adolescente, seus irmãos tramaram um plano cruel. Jogaram-no em uma cisterna vazia e logo depois o venderam como escravo a mercadores ismaelitas que passavam por ali. Enquanto era levado para longe, acorrentado e assustado, José olhou para o céu e fez uma oração silenciosa. Senhor, não entendo o que está acontecendo, mas sei que tu estás comigo. Assim começa sua jornada de resiliência. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Mesmo como escravo em terra estrangeira, ele decidiu servir com excelência. Cada tarefa, por mais simples ou pesada que fosse, ele a fazia como se fosse para Deus. E Deus estava com José. Tudo o que ele tocava prosperava. Potifar percebeu algo diferente naquele jovem. Ele tinha sabedoria, humildade e uma integridade rara. Em pouco tempo, José se tornou o responsável por toda a casa de seu senhor, administrando todos os seus bens. Mas a vida nem sempre recompensa imediatamente os justos. A esposa de Potifar, tomada por desejos e mentiras, tentou seduzi-lo e, ao ser rejeitada, o acusou falsamente. Mesmo inocente, ele foi lançado na prisão. Outro golpe duro, outro vale profundo. Ao ouvir as grades se fechando, José sentiu o peso da injustiça. Contudo, novamente, ele levantou a cabeça e disse a si mesmo: se Deus permitiu que eu viesse até aqui, Ele também me sustentará aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. A prisão poderia ter sido o fim de sua história, mas com José as adversidades sempre se transformavam em portas. Ele se manteve fiel, ajudou outros presos, consolou os aflitos e continuou honrando a Deus em cada gesto. O carcereiro percebia a graça na vida de José e o colocou como responsável pelos demais detentos. A prisão se tornou uma escola de liderança, e foi ali, naquele lugar de sofrimento, que José interpretou os sonhos de 2 servos importantes do faraó, o copeiro e o padeiro. Ao copeiro ele previu a restauração de seu cargo, ao padeiro a execução. Tudo aconteceu exatamente como José disse. Ele pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando estivesse diante do faraó novamente, mas o tempo passou, e José continuou preso. 1 ano, 2 anos, muitos anos se passaram. Mesmo assim, sua fé não se apagou. Ele sabia que Deus era seu refúgio. Mesmo quando a libertação parecia distante e esquecida, ele esperou, confiando no tempo de Deus. Até que uma noite o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro finalmente se lembrou de José. Desesperado, o faraó mandou buscá-lo. José foi tirado da prisão, barbeado, vestido com roupas novas e levado às pressas diante do homem mais poderoso da terra. Com humildade ele disse: não sou eu quem revela sonhos, mas Deus, e ele dará a resposta de paz ao faraó. José explicou que haveria 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome severa em toda a região. E com sabedoria divina aconselhou o faraó a nomear um homem prudente para armazenar grãos durante os anos bons e assim salvar o povo. O faraó ficou impressionado. Ele viu que Deus estava com aquele homem de uma forma única. E ali, diante de toda a corte egípcia, ele elevou José à posição de governador do Egito, a segunda autoridade mais poderosa do império. O escravo se tornou líder. O rejeitado se tornou escolhido. O esquecido se tornou lembrado. Quando a fome chegou, ela atingiu não apenas o Egito, mas também a terra de Canaã, onde vivia a família de José, seus irmãos. Sem saber que José estava vivo, foram até o Egito para comprar alimento. Ao vê-lo se curvando diante dele, José reconheceu seus irmãos imediatamente. O coração apertou. Memórias voltaram. O poço, o desespero, a dor da traição. Mas junto delas veio algo maior: a misericórdia. José os testou para ver se seus corações haviam mudado, e o reencontro foi emocionante. Ele poderia ter se vingado, mas escolheu amar.
Poderia ter condenado, mas estendeu a mão. Com lágrimas nos olhos, ele se revelou: eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam. E completou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bênção, para salvar muitas vidas. José não só perdoou, como trouxe toda a sua família para viver em segurança no Egito. Ele salvou seus irmãos, seu pai e seu povo da fome. Sua resiliência o sustentou, seu amor ao próximo o guiou, e sua fé inabalável o levou ao destino glorioso que Deus havia preparado para ele desde o início. A história de José é a prova viva de que mesmo quando o mundo nos joga em buracos escuros, Deus prepara caminhos de luz. Mesmo quando somos injustiçados, Ele nos justifica no tempo certo. Mesmo quando tudo parece desabar, Ele nos levanta com sua mão poderosa. E mesmo quando somos feridos profundamente, Ele nos convida a perdoar, porque o perdão liberta não só o outro, mas principalmente a nós mesmos. A vida de José nos ensina que a resiliência nasce da fé e que o amor ao próximo é a maior marca daqueles que confiam em Deus. Do vale à vitória. José caminhou com Deus e Deus caminhou com ele em todos os momentos, sempre. Se essa história te inspirou, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais mensagens de fé e esperança. Obrigado por assistir e até a próxima.